E a blogueira que supostamente mandou a mochila dos filhos dela pra escola cheia de bosta. Vou contar esse caso pra vocês. Essa aqui é a Chantal, que é essa suposta mãe que supostamente mandou a mochila dos filhos pra escola cheia de bosta. Ela tem 1,7 milhões de seguidores. Ela tá collecting moments, not thanks. Eu já tenho preconceito com a pessoa que escreve coisa em inglês em descrição, em bio, em stories, faz tatuagem em inglês, porque pra quê se você pode escrever em português, né? Ela é dona da marca Desiam Joias. Ela tem essa família linda aqui, marido, filhos. O marido dela também é influenciador, modelo e ex-fazenda, pelo que eu descobri há 5 minutos atrás. E é isso, ela é magra, ela é bonita, ela é mãe, ela é branca, ela é amiga da Gabriela Pugliese, que não é mais Pugliese, e é essa Chantal. A moça que acusou ela de fazer isso é essa aqui, a Camila Trianda. Tem 2 milhões de seguidores, é atriz, cantora, dubladora, chefe de cozinha e professora. Própria Barbie Profissões. Olha só, ela tem uma vida maravilhosa, viajando pra Noronha, bem blogueira, com as amigas. Ela é amiga da Natália Beauty? Gente. Ah, não, não é Natália Beauty, não. Nossa, mas igualzinho, olha aqui. Hoje em dia todo mundo tem o mesmo rosto, né? E aí, o que que acontece? Essa Camila veio no TikTok com uma fofoca quentíssima que a gente vai ver agora. Eu sou professora de crianças e eu tenho uma fofoca quentíssima pegando fogo aqui pra vocês, tá? Envolvendo um casal famosíssimo de blogueiros aqui da internet. Em um colégio carérrimo, um casal colocou o filho deles lá e o filho tinha incontinência. Já tinha uns 4 anos e fazia cocô e xixi sem fralda. Mas incontinência não é só xixi? Eu pensava que incontinência era só xixi. Cocô não é. Peraí. Como chama quando a pessoa não consegue segurar o cocô? Ah, incontinência fecal ou incontinência anal. Bom saber. Aí, a escola sempre passava um recado pros pais e colocava a cuequinha, a calça da criança amarrada num saquinho e colocava na mochila. A mochila do menino vinha com o mesmo saco cheio de bosta por uma semana. Os pais não tiravam. E aí ele ficava fedendo, a escola ficava fedendo. E por quê? Porque os pais simplesmente não checavam a mochila do menino, eram péssimos pais, e deixavam cueca com bosta e xixi da criança num saco uma semana. Que nojo. Aí a escola chamou os pais e falaram: olha, é o seguinte, a gente tá pensando em chamar o conselho de tutelar. Criança de 4 anos andando com um saco de bosta nas costas, gente, que isso? Aí eles foram lá e tiraram os alunos da escola. Mano, quê? Como assim? Quem é? Agora que é o problema, olha só. Ela vai falar o nome das pessoas, mas vai colocar um bip na boca. Só que no TikTok tem aquelas legendas automáticas. E parece que a legenda automática captou o que ela falou e pegou o nome da Chantal e do Matheus Verdelho. Só que não vai aparecer porque esse vídeo foi pego sem a legenda automática. A Júlia achou um absurdo que a escola não lava a roupa do menino. Precisa ter uma máquina de lavar na escola? Porque uma criança caga na calça? Gente, eu vou me Mas claro que não, né? A escola não tem nada a ver com isso, tem que cuidar dos pais. Mas eu não faço juízo de valor, porque se eu tivesse um filho, eu também provavelmente esqueceria de ver a mochila dele todo dia. Mas se a criança chega em casa sem cueca, você percebe, né? Tudo bem que você não conferia a mochila, mas quando você vai dar banho na criança, a menos que não sejam os pais também que dão banho, né? Você percebe que a criança tá sem cueca. justificar. Eu achei muito estranho pegarem a bosta do menino, a roupa cagada e enfiar num saco. Joga a roupa cagada ou no lixo, ou você pega e joga o cocô na privada. Mas não pode, gata. Imagina a escola jogando a roupa no lixo, depois os pais vêm reclamar que jogou a roupa da criança no lixo. Tem que realmente mandar. Eu acho que o que a escola deveria ter feito é mandar na sacolinha e mandar um recado pra criança, né? Um papel, um bilhete, ou o coordenador da escola falar na porta da escola quando ela fosse buscar, quando a mãe ou o pai fosse buscar a criança e falar o que estava acontecendo, né? Não só mandar a sacola cheia de bosta, porque talvez o pai nem tava a par da situação também. Professora, então tem que ganhar um aumento, né? Pra ficar lavando cueca de bosta. Absurdo, deixa aqui sua opinião. E essa história não é minha, tá? É de uma amiga minha, professora diva, que me contou babados. Mas eu tive que vir compartilhar com vocês, gente. Olha só, se ferrou por causa de uma fofoca que nem ela. Vocês vão ver como é que ela se ferrou. Deixem nos comentários quem vocês acham Onde que é. E aí vocês acham que a Chantal ficou calada, minha filha? Não. Ela foi e fez 437 stories que a gente vai ver agora. Gente, que mentira! Como a pessoa inventa uma história assim do nada, do além? Tipo, porque a história é completamente mentirosa, do começo ao fim.
Essa menina aqui foi falar no TikTok uma história de um casal que tinha um filho numa escola muito cara e que esse filho tinha incontinência urinária. Mas como ela falou, incontinência urinária. E que os pais não olhavam a mochila do menino e que no colégio devolviam num saquinho plástico a cuequinha com fezes suja e que continuava mandando as fezes de volta para a escola. Primeiro que incontinência urinária não dá fezes, tá? Vamos começar por aí. Segundo que nenhum filho meu nunca teve incontinência urinária. Ela não falou incontinência urinária, ela falou só incontinência. Ah, eu acho que eu também tava com essa dúvida, mas eu acho que ela falou só incontinência. E aí diz que os pais ficaram bravos quando a escola chamou eles para avisar que as fezes estavam voltando. E daí os pais tiraram da escola. Primeiro que a mochila das crianças são sempre verificadas diariamente. Segundo que nunca me chamaram na escola para falar sobre isso. Terceiro que meus filhos nunca tiveram incontinência urinária. A história é mentira do começo ao fim. E a querida colocou nos comentários que era o meu filho e o casal que não cuidava do filho sou eu e o Matheus. Não, ela colocou nos comentários. Foi a legenda automática que captou, aparentemente. Quem acompanha aqui no Instagram acha que essa história poderia ser uma menina, não, muito louca, que não sabe nada Ela é indignadíssima. da nossa vida. Gente, por que ela se doeu tanto se é mentira? Porque, tipo assim, ela tem quase 2 milhões de seguidores. A menina tem 2 milhões de seguidores. Então, ela tá multiplicando as pessoas que vão saber dessa fofoca. O pessoal não tava nem sabendo, o público dela não tava nem sabendo. Isso provavelmente nem foi pras páginas de fofoca, só foi pras páginas de fofoca depois que a Chantal foi rebater. Ela fez com que muito mais pessoas ficassem sabendo dessa fofoca do que se ela só deixasse baixo. Mas enfim. Vida falou no Instagram, no TikTok, que o nosso filho estudava numa escola. O filho de um casal muito famoso estuda numa escola muito cara de São Paulo e o filho tinha incontinência urinária e voltavam fezes num saquinho com a cueca do filho, que a gente não olhava as fezes e mandava de volta para a escola toda vez que a gente não olhava a mochila da escola da criança. E que a gente foi chamar. Ela não falou o nosso nome, mas ela falou e colocou um adesivo na boca e parece que é Chantal e Matheus Verdelho que ela tá falando. E nos comentários ela falou que era a gente. Me mandaram aqui. E falou que a escola chamou a gente para conversar, para falar: oi, tudo bem, pais da criança? A gente tá mandando a bosta do seu filho de volta para casa e vocês estão mandando de volta pra escola porque vocês não olham a mochila do filho e não cuidam direito do filho. Que a gente correr, voltar, tirou o filho da escola. Você já ouviu essa história? Alguma vez? Isso dá palco pra... Exatamente, o próprio marido dela já matou aí. Por que você tá dando palco pra isso? Não, eu tô revoltada falando do meu filho. Eu não vou deixar meu filho sair com essa fama, não. Eu não vou deixar meu filho sair com fama de cagão, não. Não, amor, todo mundo sabe. Quem tem noção sabe, né? Mas estão nos comentários lá, Chantal e Matheus, é o filho deles. Não vou deixar, não, ó. Aqui não, meus queridos. Ô, queridinha, não vem inventar história aqui, não, em cima dos meus filhos, não. Poderia ser verdade, eu falaria, nossa, realmente. Mas não é. Tá inventando do começo ao fim. Você não falaria que é verdade, não, gata. Quem admitiria em sã consciência, ainda mais uma blogueira famosa, falar: realmente, meus filhos, eu não conferia a mochila deles e faltava cheio de merda pra escola. Ninguém falaria que é verdade, não. Assim, não tô duvidando dela, que ela não esteja falando a verdade. Mas ninguém admitiria isso, não. Ou você pega e desfala que sou eu, ou você vai levar um processinho. Eu nunca fiz isso na internet, nunca processei ninguém. Fala o que quiser. Imagina o juiz, né, uma pessoa que estudou 4 anos de direito, depois estudou mais anos para fazer um concurso para chegar a ser juiz, e a pessoa pega, abre o caso e tá escrito um processo de calúnia e difamação por ter falado que os filhos de uma blogueira levam merda para a escola. Imagina o desgosto desse juiz ao ter que ler esse processo. Mas do meu filho não vai falar. Então eu vou te dar a chance de dizer que não é o meu filho, porque senão vai chegar um processinho aí pra você. Porque quando você fala com a coisinha aqui na boca, dá pra ver que você tá falando o nosso nome, tá bom? Não, fora que história é mega mal contada isso daí. Então, mas aí será que a justiça vai avaliar como isso? Porque ela não fala o nome, ela coloca o bip. A legenda automática que pega um nome
Mas nem pega o nome deles, vem escrito Chancal e Mateus Vermelho na legenda automática. Tecnicamente, ela não falou o nome de ninguém. Eu acho que seria a causa perdida esse processo, hein? Ela falou que uma professora amiga dela que contou essa história para ela. Primeiro que se a professora tivesse feito isso, ela já está infringindo com a privacidade de uma criança e dos pais de uma criança que coloca lá. Não poderia fazer isso, sai contando por aí a história da vida dos outros. Segundo... Ah, mas esse tipo de fofoca roda, viu? Eu sei que sou de uma família de professores e sempre chega uma fofoquinha aqui em casa de um aluno X ou Y que fez tal coisa. Essas fofocas rola. Fofoca rola em todo lugar, né? Seja hospital, seja açougue, seja supermercado. Os funcionários conversam um com o outro e todo mundo fica sabendo dos babados. Que uma escola, ainda mais carerérésima, deve ter muitos profissionais. O Matheus tá rindo da minha cara que eu tô pé da vida com essa história. Ele tá rindo da minha cara. Falou que manda cocô na mochila. Então, a escola carerérrima deve ter um monte de funcionário lá que não ia mandar uma bosta. É tão ridículo que eles mesmos estão rindo. Por que ela está ameaçando a menina de processo? Por que ela tá levando isso a sério, cara? Era só pra rir. Fizesse um story zoando o caso, daria muito mais a entender que não é você do que você fazer 30 stories negando que é você. E o cocô velho lá, passeando de carro dia após dia. Não, gente, ninguém manda o cocô pra casa dos pais, não, gente. Não, e detalhe, se tivesse acontecido um trem desse, a gente ia pegar e ficar morrendo de vergonha. Morrendo. Nós dois, a gente ia ficar assim, morrendo de vergonha. A gente nunca ia tirar a criança da escola, a gente ia pedir 1000 desculpas, a gente ia, tipo, sei lá. Meu Deus, 1000 desculpas, a gente não viu, socorro, agora eu vou ver. Agora ficar pé da vida e tirar a criança da escola, não, né? Se acontecesse com a gente. Isso é uma contada. Ah, se fosse eu tirava o filho da escola assim, imagina a vergonha. Imagina que todos os pais, se fosse verdade, não só os funcionários iam ficar sabendo, como todos os pais também iam ficar sabendo que a criança estava cheia de bosta, porque essas fofocas espalham rápido. Então eu ia tirar o filho da escola, preferencialmente ia mudar de estado, de cidade, ia fazer uma identidade falsa e recomeçar a vida em outro lugar. E aí a Camila veio nos comentários de uma página de fofoca que repercutiu esse caso pra falar: gente, não é ela, em momento nenhum eu falei isso. O cu já trancou, né? Porque quando ameaça de processo, a pessoa já desfala. Aí a Chantal veio e disse: obrigada, pois assim isso nunca aconteceu. Meus filhos só foram parar na escola só foram para a escola sem fralda quando 100% desfraldados e nunca fizeram cocô nas calças. O que super poderia ter acontecido. É normal crianças fazerem, mas nunca aconteceu. E aí é que tá a prova do crime, ó. Ela, quando foi falar no TikTok, ela tampou a boca com foguinho, só que aqui embaixo, nas legendas automáticas, apareceu: quem é Chancal e Mateus Vermelho. Por isso que eu falei que não sei se dá processo, porque não tá nem o nome dele certo. Então, assim, ela pode ter falado outra coisa, a legenda automática entendeu isso. Pode ser várias coisas, não necessariamente ela falou o nome deles. Ou talvez ela falou e depois ficou com medo, falou que não falou. Pode ser qualquer coisa. Então, assim, eu acho meio difícil isso ter um processo, porque não tem um respaldo forte, sabe? Não tem uma prova cabal de que ela realmente falou o nome deles. E a Chantal aqui insistindo nos stories, mas só pra mostrar que na legenda do vídeo aparecia ela falando nosso nome. Inclusive recebi isso de várias pessoas. Mais um print da Chantal. Ela tirou o dia pra falar disso, gente. Ela se dedicou porque ela ficou muito possessa que a moça falou que o filho dela levava merda no saquinho. Então, ela ficou afetadíssima com essa história, ó. Sabe por que eu tô pé da vida? Pois inventar uma história dessas é de uma irresponsabilidade e crueldade imensa. Imagine se a mãe dos coleguinhas assistem esse vídeo e contam ou falam na frente dos filhos, e aí meu filho começa a ser zoado na escola, ou ser tirado da turma. Sabem o que o bullying causa? Tem noção do tanto que isso é sério? Por isso tive que me
Por isso tive que vir me defender de algo que nunca fiz ou aconteceu. Mas aí está fazendo suposições do que poderia acontecer, mas que não aconteceu, né? E você ventilando essa história, você só tá dando mais margem para isso acontecer, para as mães falarem entre si, para as mães falarem para os filhos. É o famoso efeito Streisand. Como que é esse efeito Streisand? A Barbra Streisand, que é uma cantora, ela processou um fotógrafo que tirou uma foto da casa dela. E aí, a foto que nem tinha repercutido tanto virou um fenômeno porque todos os portais de notícia começaram a repercutir a foto da casa da Barbra Streisand. Então, o efeito Streisand é um fenômeno social e digital onde a tentativa de ocultar, censurar ou remover uma informação acaba gerando o efeito oposto, maior divulgação e atenção pública sobre ela. Ação comum na era da internet, onde proibir algo geralmente amplia sua viralização. Você acha que acabou? Não, a Chantal continua. E sabe qual o pior? Tem gente que acredita e vai nos olhar para o resto da vida e ter essa imagem. Gente, mas parece que é um crime, foi um crime que ela cometeu. Olha que triste, por conta de uma irresponsabilidade tamanha, para o resto da vida vão achar que eu e Matheus não somos bons pais, não somos higiênicos e isso pode chegar nos meus filhos, crianças, na primeira infância ainda. E ela continua. E quando acontece esse tipo de coisa de inventarem histórias na internet, tem que explanar quem inventou por alguns motivos. O primeiro é para que nunca mais a pessoa faça isso. Segundo, para verem quem é quem nessa internet e quem se pode confiar. Terceiro, para que sirva de exemplo a outros que queiram inventar história. E ainda pensando se gasto meu tempo, já que tenho vídeo e foto da legenda que ela fala nosso nome. Imagine eu, como mãe, como estou me sentindo agora. Será que essa menina tem noção da gravidade do que ela fez? E aí vamos ao pronunciamento da Camila sobre esse caso todo. Tem uma fofoca aqui. Vocês conseguiram me colocar numa briga com a Chantal. Vocês são loucos, gente. Eu não falo o nome dela em nenhum momento no vídeo. O vídeo não se trata dela, não é sobre ela. E aí vocês comentaram que era ela e começou a aparecer na barra de pesquisa. E aí agora a mulher quer brigar comigo porque falaram que eu comentei que era ela. Eu não falei isso, gente. Não é sobre ela parem de ser loucos. Chantal. Não me processa, cara. Não falei. Olha aí, falei, ó, o fechando. The hole is closing. Que era você. Estão falando que eu comentei quem era. Mentira. Que eu curti comentário falando quem era. Mentira. Mentira, mentira, mentira. Ainda falaram, Tatá e Cossielo. Eu falei, não. Ficaram especulando, né? Chantal e Matheus, eu comentei, não. Mas aí, sabe o que ela podia fazer pra desfazer essa história toda? Ela podia mandar o vídeo original sem o pi pra Chantal. Que aí a Chantal ia chegar nos stories e acabar a treta, ó. Olha só como seria simples de resolver. Ela mandava o vídeo pra Chantal, falava assim, olha Chantal, como eu não estou falando de você. Aí ela manda o vídeo sem o pi, aí a Chantal vai nos stories e fala, gente, realmente ela não estava falando de mim. Pronto, acabou a história. Será que a Camila não teve essa ideia? Ou será que ela não mandou porque se mandassem o pi realmente estaria falando o nome da Chantal? Nunca saberemos. Eu apaguei o vídeo, eu não preciso de polêmica. Eu nunca me envolvi em nenhuma polêmica na minha vida na internet. E eu apaguei o vídeo porque rodeou de quem não tinha nada a ver, depois caiu no... Que isso, gente? Se você chegou até aqui e quer ver mais conteúdos como esse, deixa o like e se inscreve para me ajudar. Só para finalizar desse assunto, é porque aqui no meu Instagram as pessoas me seguem, me conhecem, fica tudo muito óbvio. Nos comentários das pessoas. Mas vocês são famosíssimos? Mas esse vídeo aí, e saiu em todos Chantal, se você fosse uma famosa, quem você seria? os Instagrams de fofoca e tudo mais, tem um monte de gente que não me conhece e que não vai vir aqui no meu Instagram ver o que eu tô falando. Gata, mas aí você não tem controle sobre isso. A partir do momento que você decidiu na sua vida que você seria uma pessoa pública, que você seria uma influenciadora digital, você perdeu o controle sobre sua própria narrativa, porque as pessoas vão pensar o que elas quiserem de você. Você pode ser a pessoa mais correta do mundo, a pessoa com mais caráter do mundo, que as pessoas ainda assim vão pensar o que elas quiserem de você. Vai ter pessoas que não gostam de você, vai ter pessoas que gostam de você, porque a vida é assim. Quando você se torna uma pessoa pública, você tem que estar disposto a aguentar esse rajadão de que a opinião pública vai pensar o que quiser de você.
E vou te falar uma coisa, eu acho que você tá dando muita importância pra uma coisa que nem tem tanta importância assim. Porque assim, você, com todo respeito, mas você é só mais uma blogueira. As pessoas estão lá rolando no seu feed, aí vai aparecer assim, ah, blogueira deixa saco de merda no mochila do filho. Aí as pessoas vão falar, ah, tá, que mãe responsável. Vão continuar rolando feed. As pessoas não vão se lembrar disso amanhã, depois de amanhã. Você tá se dando muita importância. Você não é a Beyoncé. Eu acho que na internet, pelo medo do cancelamento, pelo medo de se passar por ridículo, as pessoas têm essa necessidade de estar o tempo inteiro se explicando e se provando para as outras pessoas. Sendo que você nunca vai conseguir agradar todo mundo, você nunca vai conseguir ser bem visto por todo mundo, você nunca vai conseguir ser para as outras pessoas a imagem que você quer passar. Então, se você não relaxar em relação a isso, você vai viver a vida inteira à mercê da opinião do outro. Então, para o resto da vida, essas pessoas vão olhar para mim na rua, ou vão olhar para os meus filhos na rua, que é o pior, e vão falar: olha só as crianças da mãe que não cuida, que não liga para os filhos, que fica com fezes ali e tal. Então, assim, primeiro, a menina se pronunciou aí falando que ela não falou o nome do Matheus e o meu. E que aquilo ali não é a legenda do TikTok. É a barra de pesquisa, quando fica lá a sugestão de pesquisa. Só que não é, gente. Isso daqui é legenda, inclusive aparece exatamente na hora que ela fala quem é, põe uma bombinha na boca e abaixa o som, só que a legenda pegou. Mas assim, gente, venhamos e convenhamos também. A linguinha da Camila não se aguentou ficar na boca, né? Porque eu sou uma pessoa que gosto de fofoca, mas eu gosto de ouvir fofoca. Eu gosto de saber fofoca da vida dos outros. Eu não sou a pessoa que espalha fofoca. Então, na vida real, no mundo real, a gente tem que ter cuidado com as fofocas que a gente espalha, porque a gente pode manchar a imagem de uma pessoa, porque a gente pode ser desonesto com uma pessoa, porque a gente pode acabar com a reputação de uma pessoa ou acabar com a vida de uma pessoa por causa de uma coisa que pode ser verdade ou pode ser mentira. Quando a fofoca vem, a menos que ela seja de uma fonte segura, de uma pessoa que viveu aquilo que viu, você não sabe se é verdade. Se você pega isso e conta pra outra pessoa, é uma coisa. Agora, se você vem na internet e coloca isso publicamente, mesmo que você não fale o nome das pessoas, você tem que ter provas pra balizar aquilo que você tá falando. Porque as pessoas vão começar a julgar quem é, porque as pessoas vão começar a chutar quem é, e aí você pode fazer isso, você pode criar fama em pessoas sobre certas coisas que não necessariamente sejam verdades. E aí acontece todo esse rebosteio que não precisava acontecer, porque a língua não conseguiu segurar na boca. Ela tava de boa fazendo o conteúdinho dela, ganhando dinheirinho dela, fazendo as publizinhas dela, mas ela teve que vir a público compartilhar uma coisa que não precisava ser compartilhada. E a Chantal continua, hein? Barra de pesquisa, que é colocado automaticamente pelo TikTok e não pelo criador do conteúdo, fica assim, ó, igual tá aqui no Instagram dessa menina que tá falando do caso, que inclusive tá contando que a legenda denunciou a tal da Camila. Então, eu mandei áudio aqui direto pra Camila, falando pra ela assim: olha, o que você fez foi muito grave, por isso. Você tá envolvendo criança. Eu não tenho intimidade com várias mães da sala do meu filho. O vídeo Não se mete com criança, não. Pela criança eu dou a minha vida. saiu em todos os Instagrams de fofoca. Elas iam ver. E aí, se por um acaso elas decidem acreditar, o que eu espero que não, numa história dessa, e se por um acaso elas comentam na frente dos filhos delas, é capaz do meu filho chegar na escola e das crianças começarem a falar que os pais não cuidam dele, que ele não tem higiene, que ele é um cagão, e começa a sofrer bullying. E a gente sabe o que acontece quando as crianças sofrem bullying, o que pode acontecer, né? Que é uma coisa muito grave. E por isso que eu tive que vir pagar esse mico aqui e falar disso aqui no Instagram. Mas aí são muitos sis, né? Se acontecer, se eles falarem, se eles cometerem bullying, não é nada que aconteceu ainda. No último vídeo Tem muita dessa gente saga. comentando: ai, a carapuça serviu, a menina nem falou seu nome. E você já veio no seu Instagram falar sobre o assunto. Então, além do meu nome ter aparecido na legenda do vídeo dela, do TikTok, por isso ela apagou o vídeo dela do TikTok, mas manteve do Instagram, porque o engajamento estava legal, e lá no Instagram ela não colocou a legenda que aparecesse meu nome e do Matheus. Começou a sair em vários Instagrams de fofoca e eu comecei a receber de milhares de... Milhares. Não são dezenas, não são centenas, são milhares. Então, moça, mas se a carapuça serviu ou não, isso não importa. O que importa é o que parece. Tem um outro efeito, que esse eu não sei o nome, mas que quando uma pessoa se explica demais,
faz parecer que ela tem culpa no cartório. Óbvio que se te afetou e se você quiser vir falar, direito seu. Mas se você faz 50 stories sobre esse assunto, repetindo a mesma coisa e tentando muito fortemente provar que não é você, isso, querendo ou não, vai fazer as pessoas acharem que é você. De pessoas que essa menina estava falando da gente, inclusive curtindo comentários que diziam que era eu e o Matheus, tá? Então, assim, não é que a carapuça serviu, não. É simplesmente que eu trabalho com internet, eu trabalho com a minha imagem, e estava sendo falado uma coisa dos meus filhos que eu preciso vir me pronunciar, porque claramente é mentira, né? Para quem me acompanha, mas para quem não me acompanha... Como eu já te disse, pra quem não te acompanha, você não tem o mínimo controle. As pessoas vão pensar o que elas quiserem de você, e não há nada que você possa fazer a respeito disso. Beijo.